Fala, turminha, estamos ao vivo aqui. Um colega falou assim, mandou aquela caixinha de pergunta, né, gente? Ele mandou a caixinha de pergunta dizendo assim, me ensina como é que eu faço para ganhar dinheiro. Eu refleti bastante sobre o que ele perguntou, então eu preparei hoje uma aula sobre isso para vocês. É claro que eu não tenho a mínima pretensão de chegar aqui e dar uma aula de como ganhar dinheiro, porque sinceramente, turminha, ganhar dinheiro só tem uma palavra que define isso e que faz você ganhar dinheiro, chama trabalhar, ponto, tá? Só que tem coisas que a gente pensa que estão aqui dentro da nossa cabeça que nos afastam do dinheiro mesmo trabalhando, é aí que tá o problema, tá bom? Então foi por isso que eu perguntei para esse colega, todo mundo aqui teve um amigo que colava, né, gente? Fala sério. Todo mundo teve um amigo mala, aquele amigo da faculdade que não estudava nada, e aí lá na hora da prova ainda pedia cola para você, não tinha isso? E aí quando você vê aquele amigo passando do seu lado, num carrão importado, ganhando maior grana, qual que é o sentimento que você tem? Qual é o pensamento que você tem? Vocês sabiam que o pensamento hoje ele é diferente do sentimento? E tá todo mundo confuso com isso? Eu vou falar uma coisa, vocês vão me dar razão. Hoje nós podemos pensar, mas nós também podemos sentir. O pensamento ele está muito relacionado com tudo que a gente aprova ou desaprova numa sociedade. Tem hora que você tem pensamentos que você não gosta deles. Só que o sentimento é difícil você lutar contra ele. Então olha onde eu quero chegar com essa conversa doida. Falei que era papo cabeça, vocês duvidaram? Olha só, a Val falou assim, eu penso o que eu estou fazendo errado. Ó, a Marla falou assim, onde foi que eu errei? Então aquele sentimento que você tem é que, vocês ouviram todo mundo falando aqui, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Qual a oportunidade que eu perdi? E vamos lá, vamos colocar o nosso lado podre para fora, tá bom? Coisa que a gente não gosta de expor. Muitos pensam assim, esse cara tá fazendo rolo. Alguma coisa tem. Honestamente, ninguém fica rico assim. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pensaram isso? A gente às vezes pensa assim, gente, é normal, tá bom? A gente julga as pessoas, é normal. É ideal pensar assim? Não é ideal pensar assim. Quantas vezes nós já pensamos assim? Na odontologia não dá para ficar rico assim. Na verdade, quantas frases já falaram para você a vida inteira? E toma cuidado para você não falar isso pro seu filho, tá? Quantas frases já falaram para você assim, olha, ninguém fica rico trabalhando não. Escreve aí para mim, vocês já escutaram essa frase? Ficar rico trabalhando, ralando a bunda no mocho do consultório? Isso é mentira, ninguém fica rico assim não. Vocês já escutaram isso, sim ou não? Escreve aí pra mim. A gente tá começando a ser catequizado, né? A gente não pode mais ter pensamento de julgamento sobre as outras pessoas. A gente não pode mais. Porque se você pensar assim, esse cara aí deve estar com rolo, com confusão, é tráfico de droga, ou então é clínica popular, deve estar lesando alguém. Porque se você falar, você está sendo politicamente incorreto. Então a gente acaba se policiando um pouco e não pode nem pensar nisso. Mas vamos ser honestos. Muitos pensam assim. Muito difícil a gente pensar que dá para ficar rico com a nossa própria profissão. Então eu falei que nessa aula de hoje, nessa live, eu ia falar assim, pensamentos e palavras que te afastam do dinheiro. Aí quando eu falo assim, nossa, do dinheiro, tem muita gente que fala assim, ixi, já vai falar de dinheiro, vou sair da live. Parece que está cometendo outro crime. Vocês pensam que não, mas é verdade. Vocês não imaginam o que eu recebo de mensagem carinhosa nos meus directs. Quando eu tô aqui, eu falo de dinheiro, porque professor não pode falar de dinheiro, muito menos professor de odontologia. Por quê? Porque odontologia é uma coisa que você faz por amor. Você não precisa de dinheiro, você não precisa nem pagar aluguel. Você vai cobrar de mim? Você não faz isso por amor? Gente, pelo amor de Deus, né? Existe uma linha tênue entre o cara ser dinheirista e pensar só em dinheiro, e você ter o seu direito de cobrar e ganhar pelo valor que você tem. Puta que pariu, né? Vamos falar sério? Então você vai escutar um monte de coisa que vai te afastar do seu objetivo. Pensamento e palavra que vai te afastar do dinheirinho, tá bom? E o dinheirinho é bom, paga. Olha, meu pai e minha mãe, infelizmente, deixa eu contar uma história triste pra vocês, mas graças a Deus agora tá tudo bem, eles estão num excelente lugar, eu sarei já. Tá? Já tô bem pra caramba. E acho que eles combinaram e eles ficaram doentinhos na mesma época. Os dois. Inclusive eles faleceram com uma diferença muito pequena entre eles. E eu tive
que através do tal dinheiro, eu tive a oportunidade de colocar eles num ótimo hospital, fazer um excelente tratamento para eles. Então dinheiro é bom, tá? Se no fundo, lá no seu sentimento, você sentir que dinheiro é coisa de ladrão, dinheiro é coisa de político, dinheiro é coisa de traficante, dinheiro é coisa de gente que é desonesto, se você estiver sentindo, procura lá dentro. Se você estiver sentindo isso, você vai ser afastado dele. Aliás, ele vai se afastar de você, infelizmente. Porque você não quer ser essa coisa ruim que você pensa. Quando você olha aquele cara ganhando dinheiro e você pensa assim, é malandro. Você sabe o que o seu cérebro diz pra você? Você não pode ter aquilo. Você sabe por quê? Porque você não quer ser malandro. Aí sabe que dia que você vai ter aquilo? Nunca. Mas nunca mesmo. Aí eu perguntei, turminha, pra vocês, né? Perguntei pra um monte de gente aqui nos stories. Perguntei o seguinte, você acha que você vale mais, o seu trabalho vale mais do que você cobra? Tem uma porcentagem, 70% das pessoas disse sim, meu trabalho vale mais do que eu cobro. 30% das pessoas disseram assim, não vale. E eu vou dizer uma grande verdade. Admiro muito quem falou que não vale, meu trabalho não vale o que eu tô querendo cobrar. Porque só de você chegar a essa conclusão é ótimo. Por que é ótimo? Porque você fala, cara, não vale mesmo, então eu vou dar um jeito de resolver isso, eu vou correr atrás. Agora, muitos que disseram sim, o meu trabalho vale mais, para essa galerinha, com todo amor e carinho do mundo, como eu sempre falo aqui, eu quero saber de vocês o seguinte, quando eu falo, o seu produto, ele vale o que você está cobrando, ele vale mais do que você está cobrando, e quando você diz que sim, a pergunta é, como que você avalia isso? E agora, se eu fosse vocês, pegaria até caneta e papel aí para escrever. Porque, gente, como é que o dono do posto de gasolina avalia se quando eu paro com o carro para abastecer, eu tô saindo de lá feliz da vida? E eu vou voltar naquele posto e vou abastecer novamente depois. Como que você avalia o seu cliente, se o seu cliente está saindo de lá super satisfeito? Olha só, como é que você tem que avaliar a satisfação do seu cliente? Eu fiz uma restauração, ficou com ponto de contato bacaninha, eu ajustei, eu fiz uma escultura linda, ele morde, não tá alto, e ele falou que comeu churrasco sábado o dia todo e não doeu nada. Olha só, como é que eu avalio os meus alunos e os meus pacientes também? Eu vou falar dos alunos, porque tem alguns aqui, ó. Como é que eu avalio se eu estou entregando o que eu preciso entregar para os meus alunos? É principalmente pela transformação que a pessoa relata depois, principalmente de forma espontânea. Sabe, gente? Não sei se vocês estão vendo, algumas pessoas falam assim, cara, mudei minha visão. Deixa eu contar uma verdade para vocês. Simplesmente, eu não quero ser e nunca vou querer ser o melhor professor de ortodontia do Brasil. Não quero. Você sabe o que eu quero ser? O que é o meu sonho? É ser um cara, pode me chamar do carinha da internet, tá? Eu quero ser o carinha da internet que fez você enxergar algumas coisas que você não via. Viu, gente? É sério isso. Então, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, ó. Vocês precisam, por exemplo, o ortodontista que tá aqui, vocês precisam planejar os seus casos? Sim. Mas você precisa de 200 análises cefalométricas e fazer não sei o que lá de modelo. Cara, juro pra você, gente, não dá tempo. Quem trabalha o dia inteiro no consultório, não dá tempo. Não dá tempo de você fazer a análise de Bolton de todos os pacientes. Dá tempo de você olhar o incisivo lateral e ver que ele é pequeno. Que é o dente que toda hora, quando você faz a análise de Bolton e ele está pequeno, ele mostra na análise de Bolton que está pequeno. Dá tempo de você aprender 3, 4, 5 análises cefalométricas para poder analisar um caso, para planejar no seu consultório? Não dá tempo, cara. Você tem que ter uma forma prática, objetiva de fazer. Ó, a mecânica ortodôntica, eu já tentei, eu juro para vocês, eu ia lá para Araraquara, para Ribeirão Preto, assistir minha especialização, o professor ele ensinava para mim lá 5, 6, 7 formas de tratar uma classe 2. Caraca, meu. Eu fui pro consultório e fiquei testando aquilo a vida inteira. Tinha uns que funcionava bem, outras não funcionava bem. Fala sério, você precisa de 3 formas para tratar uma classe 2 e pronto. Para tratar uma classe 3, 3 maneiras. Uma mordida aberta, 2, 3 maneiras. Você precisa, escuta essa aqui, é importante, tá? Eu não tô aqui para banalizar a ortodontia, não. Eu sei que tem aluno da ortopedia funcional.
Quando o aluno da ortopedia funcional fala assim para mim, professor, qual o aparelho para tal coisa? Eu falo, opa, peraí, o buraco é mais embaixo, não é por aí, vai devagar. Não é assim que faz o diagnóstico e planejamento de um caso. Então não é banalização, é simplificação, é mostrar o caminho que funciona. Agora veja só, você vai finalizar. Onde que você está errando na finalização? Só tem 3 ou 4 lugares que você erra, que você não, que todo mundo erra. Aí o cara pega e te dá um curso de finalização de 2 dias. Tá de piada, tá de brincadeira. 2 dias inteiros pra falar de finalização? Cara, eu te explico onde você tá errando. São 3 situações que você tá errando. E vamos piorar a coisa mais ainda? Vamos simplificar a coisa mais ainda? Presta atenção. Você sabe por que você precisa aprender de uma forma simplificada e executar de forma simplificada no seu consultório? Senão não dá tempo de você fazer as outras coisas. Tio Hélio, mas quais outras coisas que eu tenho que fazer? Avaliar, por exemplo, se o seu paciente está ficando satisfeito. Como? Ora, o que você gostaria que te perguntassem quando você fosse num médico, num dentista? Pergunta para ele. Faz uma ficha de avaliação do seu trabalho. É chato, né? A gente não gosta de ser avaliado, de ouvir coisas ruins contra nós. Contra não, a favor. Porque quando o meu paciente reclama de mim, eu quase abraço ele, porque eu preciso que ele fale, ele reclame de mim. Falei uma coisa hoje, que eu não sei se vocês também nos stories, minha vida é isso, né, gente? Eu amo estar aqui com vocês, eu gosto de estar conversando aqui, eu muito mais aprendo do que eu ensino. Vocês podem ter certeza disso. E eu tava pensando assim, hoje foi um dia mais parado aqui, eu tava avaliando o quanto esse mundo tá indo para uma direção e nós estamos ferrados. Cara, hoje eu não posso mais... Imagina que eu pego um de vocês aqui, doutora, sei lá, a Mariana, e fala assim pra você, Mariana, puxa vida, você tá com o sapato sujo. Nossa, aí o mundo acaba. Não pode mais falar, ninguém pode ter, você não pode falar mais nada. Eu tinha meu pai, minha mãe, meu tio, meu cunhado, a minha esposa, meus grandes amigos, e a gente tinha uma frase que era assim, o melhor amigo é aquele que te fala os seus erros. Hoje não pode mostrar mais. Então assim, quando alguém falava assim, cara, você não pode ir com essa camisa toda fodida pro consultório. Olha aqui, sua camisa tá toda marcada aqui assim, olha, tá suja. Hoje a pessoa se ofende. Eu ouvi e falava, realmente, o cara tem razão, eu preciso ir mais arrumado pro meu consultório. Então, quando o paciente reclama no meu consultório, só falta abraçar ele. Vocês têm caixinha de reclamação no seu consultório? No meu consultório tem uma caixinha de reclamação, tá? Não precisa se identificar, pode reclamar à vontade aqui. Claro, eu escrevia, coloque sua sugestão. Porque se coloque sua reclamação, você está estimulando o cara a reclamar, mas coloque sua sugestão. Aí o cara colocava um papelzinho lá, e aí eu via. Quando tinha muita sugestão assim, olha, a secretária precisa ser mais educada, precisa ser mais educada, precisa ser mais educada. Significava o quê? A secretária está mal educada. As pessoas vão direcionando você para que você se torne uma pessoa melhor. Aí quando eu falo que eu não estou aqui para ensinar ortodontia, a ortodontia clássica, né? Eu vou ensinar, mas eu quero que você, cara, seja feliz, ganhe dinheiro, vai viajar para a praia, vai curtir sua vida, que essa vida é uma só, não tem duas. Você sabe por que eu estou falando dessa história de que você tem que ter 3 dispositivos para tratar uma classe 2, 3 para tratar uma classe 3, uma mordida aberta é a mesma coisa, 4 erros da finalização, deixando isso de forma objetiva, porque isso é a sua liberdade. Com esse pacote na mão, você vai embrulhar tudo isso, porque isso dá resultado, tem que dar resultado. E aí você vai dar o resultado que o cliente precisa, mas você vai ter tempo para entregar para ele o que ele sonha. E sabe o que ele sonha, turminha? Ele sonha com a sua atenção, ele sonha com o seu cuidado, ele sonha com você podendo ter um tempinho para conversar com ele. Ah, mas tio Hélio, eu preciso aumentar o meu valor. Você não sabe se vender, porque na sua cabeça, a palavra vendedor, como eu acabei de mostrar para vocês, 40% dessa galera que acompanha a gente aqui acha que vendedor é um cara chato, que fica enfiando as coisas na gente, coisas que você não precisa. E a palavra vender não tem só a ver com isso, tá, turma? Não tem. Ou você aprende a vender o seu trabalho, ou você vai ficar lutando a vida inteira com essa bunda quadrada nesse mocho, ralando, fazendo xixi com cor de guaraná. Você acha que eu não sei o que é fazer xixi marrom, de não beber água durante o dia, atendendo 50 negros por dia, para ver se produzia um pouco mais, para ver se ganhava um pouco mais. Você tem que aumentar o valor que você cobra. Como?
Vendendo. Mas vendendo o quê? Eu não sou vendedor. É porque a palavra vendedor na sua cabecinha, ela está restrita. Ela não é isso que você está pensando. Tá bom? Então, junto com isso aqui, olha, que eu acabei de falar, você tem que saber empacotar tudo isso e vender. A gente precisa, de vez em quando, gente, se reunir aqui para falar dessas coisas malucas, sabe? Escuta aqui, gente, ó, isso aqui pode mudar a vida de vocês. Tem muita gente que fala assim, olha, eu tô fazendo ortodontia porque eu quero deixar a clínica geral. Eu não quero fazer a clínica geral mais. Escuta o que eu vou dizer. Se você não quer, é porque você tá de saco cheio, tá cansado disso, tá ganhando pouco. Porque tudo que a gente não tá cansado e ganha bem, a gente não quer largar. Então o que você pode fazer? Ao invés de você largar a clínica geral para fazer só ortodontia, pega o valor da clínica geral e sobe. Ah, o pessoal ainda tá pagando, eu não aguento mais. Sobe de novo. Nossa, tá pagando ainda. Sobe de novo. Nossa, eu subi demais, eles estão pagando. Você vai começar a gostar. É assim que funciona. Tá bom? Não larga simplesmente. Turma, muito importante. Tem palavras que você pensa e fala que vão te afastar de ganhar dinheiro. De viver independente. Ó, uma palavra, o tal do vendedor. Não, mas eu não sou vendedor, eu sou dentista. Gente, vem cá, ó. Eu sou vendedor, tá? Eu vendo pra caramba. Eu vendo aparelho ortodôntico de quanto é jeito lá no meu consultório que você pode imaginar. Só que eu sou um vendedor que eu vendo pra ajudar o meu cliente. Eu não sou um vendedor chato de ficar insistindo, mas eu insisto com o cliente assim. Eu mostro tudo o que ele precisa e que eu sou a melhor solução pro problema dele. Você sabe por quê? Porque eu sei que se ele sair ali do meu consultório, ele não vai encontrar uma solução melhor do que aquela. Então é uma proteção para ele tratar lá no meu consultório. E por isso que eu às vezes falo para meus alunos, se prepara, aprende a fazer um arroz com feijão, porque aí você vai confiar tanto em você que você vai dizer para o seu cliente assim, cara, faz aqui, faz isso, porque isso aqui é que funciona. Aí você não tem vergonha de vender. Quem tem vergonha de vender é porque está sabendo que o produto que ele tem para vender é uma bela de uma porcaria. Infelizmente é isso que acontece. E aí é muito mais fácil, cara, te convencer de que você não deve vender o seu, porque para ele melhorar o produto dele, dá trabalho para cachorro, gente. E o cara, como sabe que ele não tem um produto bom, ele fala para você que está aqui do lado, ó, ele fala assim, não, esse negócio de vender é para vendedor, é para picareta. Você entendeu? É assim que funciona. Se você sabe só ortodontia, cara, eu juro pra você, desculpa te informar, isso não vale quase nada, porque tem um monte de gente que sabe isso. Como é que você vai ficar diferente? Pensando diferente, falando diferente. Olha a dica, segura essa, segura o tchan. Se eu falar pra você aqui agora, ó, faz de conta que eu vou te vender aqui agora um curso que chama Scrobs. É lógico, gente, a grande maioria vai falar assim, cara, eu não sei o que é isso. Como é que eu vou comprar uma coisa que eu não sei? E eu concordo com algumas pessoas de ficarem presas no que sabe e no que não sabe. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, lógico, eu não estou falando para ninguém fazer besteira, mas escuta essa. Scrobs é uma coisa que a gente não sabe o que é. Eu perguntei se as pessoas pagariam pelo Scrobs. E as pessoas, 63% falou que pagaria. Duvido. 47% falou que não pagaria pelo Scrobs. É lógico, eu não conheço, estou com medo de ser passado para trás. Como é que você vai vender um curso disso para mim? Tá, você sabe o que eu gostaria muito de deixar aqui como uma mensagem para vocês e talvez um conselho? E eu só estou aqui hoje porque um dia eu vi um anúncio, uma pessoa estava vendendo lá um curso, eu já tinha o meu conhecimento como professor, e eu queria espalhar isso pro mundo. E aí o cara falou assim, você quer, olha a frase, você quer fazer diferença no mundo através da internet? Eu fui o primeiro a dizer assim, eu quero. Só que aí ele falou assim, então vamos fazer o curso de tráfego. Não é tráfico de droga não, tá? Tráfego. Eu fui fazer um curso de tráfego para a internet. Sabe quanto eu paguei nesse curso? De 2 dias, era um sábado e um domingo? R$25 mil. Ué, você tá ficando louco? Foi o que todo mundo falou na época. Eu falei, não, você tá louco. Ah, mas você tinha muito dinheiro? Não, eu só tinha esse dinheiro. Mas eu trabalhava, lógico. Sou dentista, trabalhava. Então, assim, se eu arriscasse, eu ia quebrar. Essa é a análise que você tem que fazer. Cara, eu vou quebrar. Minha família vai perder a moradia. Nós vamos passar fome? Não. Eu vou arriscar. Eu aprendi alguma coisa? É óbvio que não. Eu sempre fui ignorante digital. Cheguei lá, não aprendi nada, mas eu aprendi.
o que que era aquele negócio. E eu aprendi, através do networking que eu fiz com as pessoas que estavam lá, qual era o próximo caminho que eu tinha que seguir. Qual era o próximo curso que eu ia ter que fazer. Mas, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A gente, às vezes, não arrisca algumas coisas na vida com medo de perder. Eu não indico, não aconselho ninguém a arriscar para perder tudo. Como eu falei, vou perder minha casa, eu vou perder... Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que ter uma comprovação se aquele caminho que você ia seguir ia funcionar ou não. Pensa se vai dar para você voltar para trás, vai lá e experimenta. Você sabe por que que a gente não arrisca? E quem não arrisca, não petisca. Você sabe por que que às vezes a gente não quer arriscar? Dentro da nossa cabeça, escuta essa que é importante, hein? Presta atenção, é sério. Dentro da nossa cabecinha, tem ali algumas informações que foram sendo colocadas para que você pudesse sobreviver. Quando você, por exemplo, teve os seus primeiros relacionamentos amorosos, se você de repente, por um azar, você teve um primeiro relacionamento, te decepcionou pra caramba. O segundo, decepcionou. Você ia, às vezes, achar o amor da sua vida, aquela pessoa linda e maravilhosa. Só que como você teve duas decepções, você fala assim, eu não sou a pessoa para relacionamento. Por quê? É uma questão de sobrevivência, está lá dentro do seu cérebro, está tudo bem. Só que você não quer arriscar mais, você já se decepcionou. Se você, por exemplo, tem um significado de família na sua cabeça, tem pessoas que falam assim, olha a frase, lembra dessa frase aqui, ó, escuta essa. Lembra daquela frase assim, família é bom só para tirar retrato. Vocês já viram falar isso? Falei que a aula de hoje ia ser papo cabeça, mas eu me divirto, eu adoro isso. Escuta aqui, família é só para tirar retrato. Quem já escutou isso? O que significa isso, cara? O cara que criou essa frase, ele detesta a família dele, só dá briga, vai pro Natal, aí todo mundo enche a cara e briga, um fala mal do outro, o outro fofoca do outro, aquela porcaria. Por isso que ele fez essa frase não serve pra mim, por exemplo. A minha família, minha esposa, meus filhos, isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Você tá entendendo? Então família pra mim serve para muito mais do que apenas tirar retrato. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? A gente não pode ser influenciado pela experiência do outro. E o outro pode ser o nosso pai. O outro pode ser o nosso avô. O outro pode ser o nosso irmão mais velho. Às vezes o nosso irmão mais velho fala assim, ganhar dinheiro é difícil demais, tem que ralar demais. Imagina você, uma criança, não sei, pode ter acontecido com você, e a gente vê que acontece. Eu tenho grandes amigos que são dentistas. Hoje o meu filho, escuta essa, hoje o meu filho mais velho se tornou dentista. Eu queria que o mais novo fosse também, mas ele falou assim, não, eu quero ser médico. Ótimo, eu não vou brigar. Mas eu tenho grandes amigos, tá? Que eu pergunto, e seu filho, vai fazer o quê? Ele vai ser dentista como você? O cara fala, não, de jeito nenhum, ele quer fazer outra coisa. Deixa eu contar, é claro que eu não posso generalizar, mas vem cá, se você chega em casa todo santo dia falando assim, nossa senhora, ganhar dinheiro é difícil demais, hoje eu sofri, hoje foi o dia que eu engoli sapo, puta que pariu, foi difícil demais o dia hoje, tinha uma mulher nojenta brigando comigo lá na clínica, me fez até chorar. Se o seu filho ouvir um negócio desse, corre o risco dele, primeiro, nunca querer ser dentista, porque você viu que desgraça que a minha mãe vive? Ou, segundo, ele nunca querer nem trabalhar, porque trabalhar é isso? Tem que sofrer desse tanto? Tem até que chorar? Eu não vou. Ah, mas não vou de jeito nenhum. Tá? Deixa eu contar uma coisinha pra gente encerrar, tá bom? O meu papel aqui, eu entendo exatamente qual é. E ele deixou de ser simplesmente dar aulas de odontologia para vocês. Eu escutei uma frase de um cara que assim, eu acho que todo mundo na vida tem o seu mentor. Esse cara, ele de fato é um mentor para mim. E um dia ele falou assim, tudo na vida começa com uma intenção. Então a partir do momento que você tem uma intenção de ensinar para ver pessoas tendo sucesso, você ultrapassa limites. Nosso limite, gente, ele vai além da odontologia. Nosso limite é de vez em quando vir aqui e bater um papo cabeça assim, pra gente enxergar o que é que tem de diferente naquele cara que tem sucesso
e naquele cara que nunca vai ter sucesso. Tem pessoas que nunca vão ter sucesso, e não é culpa dessa pessoa. É porque dentro da cabecinha dela foi sendo colocado um monte de coisa de porcaria durante a vida inteira dela, e ela acaba acreditando nessas merdas. A cabecinha dela mente para ela o dia inteiro, em relação ao mundo. Depois desse dia eu falei assim, meu Deus, o dia que as pessoas souberem isso, vai acabar tudo quanto é guerra e briga no mundo. Olha só, o dia que ele falou assim pra mim, Hélio, o que você acredita não é verdade. Eu falei, peraí, não fala isso pra mim não, agora você me confundiu. Eu falei, o que eu acredito não é verdade nunca? Ele falou, não, o que você acredita que é, por exemplo, um modelo de família, um modelo de pessoa honesta, um modelo de trabalho, um modelo de quantidade de horas que você tem que trabalhar, um modelo do que você tem que representar para o mundo. O que você acredita é uma coisa que foi sendo colocada dentro da sua cabeça à medida que você ia crescendo, através dos seus professores, através do livro que você leu, através da educação que seu pai te deu, através de um monte de coisa que você viveu. E você sabe por que a maioria dos casamentos acaba, turminha? Porque vem uma pessoa lá de outra família, que estudou em outra escola, que estudou em outro lugar, que leu outro livro, que se acostumou com outra cultura, que teve uma outra mãe, aí vocês dois mudam para uma casinha, uma cabeça que foi construída e acredita num monte de caca, a sua que foi construída acredita num monte de caca, e aí vocês ficam ali tentando colocar a caca de um na cabeça da caca do outro. Então você só tem que de repente entender. Eu me lembro direitinho, turma, tinha mais ou menos uns, sei lá, cara, uns 8, 10 anos que eu fazia odontologia e eu não saía daquele negócio de ficar... Entrava muito dinheiro, saía muito dinheiro. Entrava muito dinheiro, saía muito dinheiro. Aquele inferno. No começo nem muito dinheiro não entrava, mas também não saía porque eu também não conseguia comprar nada. Só que chegou um dia e briga, né? Confusão dentro do consultório, briga com a secretária, briga com o paciente, aquela confusão. Até que chegou um dia, esse meu amigo hoje, ele falou assim, cara, vamos estudar outras coisas. Você deveria ser especialista em pessoas, porque a boca está na pessoa. Enquanto você não for especialista em pessoas, você não vai conseguir. E mudou minha vida. Deixa eu ler aqui alguns comentários pra gente encerrar. Deixa eu ler essa aqui, Paciente confirma a falta, acha uma falta de... Paciente confirma e falta. Acha uma falta de consideração. Preparo tudo, mando uma ficha pré-cadastro para já conhecer o paciente, preparo tudo e ele falta. Turminha, vem cá, vamos falar um pouco disso? Não fica estressado com isso não. Sério. Gente, escuta aqui. Pessoas mal educadas tem em todo lugar. Esse paciente que falta e não respeita e tudo, é natural de vez em quando acontecer. O problema é que a gente foca muito no negativo. Eu, por exemplo, eu tenho até hoje no meu consultório paciente que faz isso. Só que é lógico, eu coloco uma estrelinha vermelhinha lá no nome dele. Então a minha secretária ela já está orientada a dificultar um pouquinho a remarcação desse paciente. Porque ele tem que ser, você vai educando ele, tá? E outra, como eu falei, hoje, como tudo tem que ser muito melindroso, antigamente, você podia, eu que sou mais velho, eu podia falar para o paciente, cara, puxa vida, eu marquei aqui para você e você faltou, atrapalha, tinha outra pessoa que poderia estar no seu lugar. Se você falar isso com a pessoa hoje, ela vai olhar para você e falar assim, peraí, você está me humilhando, né? Então assim, depende da condição que ela está, né, no momento, tá? Se ele for um paciente rico, ele vai dizer para você assim, não precisa ser não, rapaz, eu tenho dinheiro para pagar outro lugar muito melhor do que aqui. Ele não vai aceitar. Se ele for um paciente um pouco mais carente, ele vai olhar para você e falar assim, você está me humilhando? Só porque eu não tenho dinheiro? Então assim, gente, é muito difícil. O que você pode fazer é ir dificultando um pouquinho a remarcação. Só que essas coisas você só consegue fazer a partir do momento que você tem um certo volume, uma carteira de clientes que te deixa sobreviver, que paga as suas contas. Porque quando você está ali no comecinho, você tem um cliente ou outro, está ali com uma carteira de 10, 20, 30 pacientes só, aí você fica com medo até de perder o mala.
O mala, ele só te dá problema. O mala, ele não te dá lucro. Esquece isso, tá? O lucro de um consultório hoje, gente, sério, independente do tamanho, quando o lucro é 50% do valor que você cobra, com você trabalhando, é muito. E você não faz conta da depreciação dos equipamentos, você não faz conta da hora clínica que você deveria estar computando. Olha esse comentário aqui. Estou estudando odontologia após 10 anos, sendo ASB. E o que mais ouço é que o mercado está saturado. Confesso que sinto um desânimo e esse sempre foi meu sonho. Vocês estão vendo isso? Vocês estão aqui, ó, né? Nós estávamos com 120 e poucas pessoas, tem 100 aqui ainda. Heróis da resistência. Vocês estão aqui resistindo. E quem resiste, quem fica por último, tem vantagem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que vocês vão ter que colocar isso na cabeça de vocês, porque não vai adiantar nada de vez em quando eu vir aqui e ficar dando piti aqui, falando o que eu falo para vocês. Sempre você vai ter alguém do seu lado para te desanimar. Sempre. Quando essa pessoa fala que o mercado está saturado, fala sério. Quantos comércios que você conhece que não estão saturados? Vamos lembrar? Vamos lá. Farmácia. Tem um monte, né? Posto de gasolina. Pizzaria. Puta que pariu. Pizzaria é uma coisa absurda. Pet shop. Cara, começa a pensar. Emanuela, você sabe por que a odontologia está saturada? E isso é ótimo. Porque ela é uma profissão maravilhosa. Se fosse ruim, ninguém estava nela. Agora, a vantagem da odontologia é o seguinte, essa você tem que ouvir, é que não é todo mundo que dá conta, porque o dentista, ele tem que ser multifunção. O dentista, ele tem que ser bom de técnica, e se ele ficar olhando para 342 mil técnicas, ele não fica bom em nenhuma, porque não tem jeito. Ele é humano, ele não vai ficar bom em nenhuma. Cara, foca no que vai funcionar e pronto. Quando a concessionária de carro lançou a BMW, então parou de vender Gol. Quando surgiu a cerâmica metal free. Olha, eu tô falando bonito, hein? Devo estar falando besteira, porque eu sou ortodontista. Aí acabou. Nunca mais prestou uma coroa metalo-cerâmica. Nunca mais quis fazer. Ninguém quis fazer mais uma coroa metalo-cerâmica. Gente, para com isso. Vocês têm um medo de cada coisa. A odontologia está saturada? Lógico. Está assim, ó, de pessoas que não têm capacidade. E sabe por quê? Não é culpa delas. É porque para ser um bom dentista, você tem que ter uma somatória de fatores. Fazer um bom trabalho, focando no seu arroz com feijão, senão não dá tempo de fazer as outras coisas. Você tem que ser um bom vendedor, intencional. O que significa isso? A intenção é de ajudar o outro através do produto que você está vendendo. Se na sua cabeça você pensar, não, eu vou vender isso aqui porque custa mais caro e nesse eu ganho mais. Você se ferrou. Você sabe por quê? Porque tem uma energia que eu não sei de onde que vem, mas ela existe. E se você pensar aí no seu consultório, pode prestar atenção. O dia que você... E todo mundo tem falha na vida, tá? É normal. Por isso chama ser humano. O dia que você pensar assim, não, mas eu vou vender esse negócio para esse cara aqui, ó. Esse aparelho é mais caro porque eu ganho R$200 a mais nele. Você pode ter certeza, o portão eletrônico do seu consultório vai estragar. O ar-condicionado para de funcionar. Você perde o cartão de crédito. Presta atenção para você ver. É impressionante. Então o dentista, ele tem uma somatória. Ele tem que saber oratória, ele tem que falar, ele tem que saber, ele tem que ser didático para mostrar as coisas para o cliente entender. Ele tem que ter um lado humano para se preocupar com o outro de verdade. Ah, não, eu vou me preocupar para eu ganhar mais dinheiro. Se ferrou. Isso não existe. Isso não existe. Eu sinceramente, eu conseguiria fazer uma lista de umas 50 coisas que um dentista deveria ter para ter sucesso. Deixa eu te contar um negócio. Você está ingressando na profissão, na melhor profissão do mundo.
É difícil? Difícil. Não é fácil. Mas é um excelente lugar para concorrer, tá? Eu não gostaria, por exemplo, de estar concorrendo hoje em um mercado quebrado. E outra coisa, vou falar uma coisa para vocês, tá? Pega essa aí. Toda profissão tem abacaxi para descascar, tá? Toda profissão. Eu fui dono de comércio, gente. Vocês não imaginam. Pode observar. A gente reclama da nossa profissão. Ah, mas eu não consigo. Esses pacientes enchendo o saco. Todo mundo enche o saco. Todo mundo. 99% dos pacientes são muito bons. É porque a gente foca no que é ruim. Mas tamo junto sempre. Tá bom? Obrigado de verdade. Amo vocês. Vamos conversar mais sobre essas coisas em breve. Beleza? Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Abracem suas famílias. E não perde a oportunidade de dizer eu te amo não, tá? Fica com Deus, turminha. Beijo.